Olá, sou o Thiago Miranda Marques e estamos dando continuidade à gestão de conteúdo no site da Receita Federal. Nós trabalhamos com agendas e as agendas, como vocês sabem, estão no ambiente do Ministério da Economia e agora nós vamos evoluir na criação de capas, ok? Criamos uma capa para exibir uma única agenda, agora a gente vai usar os outros recursos existentes para a capa. Bora começar. Estou já autenticado. Vou clicar aqui na guia conteúdo e navegar até o ambiente onde eu vou construir a minha primeira capa. Conteúdo, centrais de conteúdos. Aqui dentro eu tinha a pasta outros que a gente usou nas aulas anteriores, né? E aqui dentro das aulas outros, da pasta outros, carregando a pasta outros. Vou criar uma capa para exibir o conteúdo que está aqui dentro. Ok? Deixa eu clicar na guia visão da pasta outros para verificar como que ela está exibindo esse conteúdo. Está exibindo apenas os conteúdos que estão publicados, né? Item do tipo link, ele fica sempre publicado, assim como itens do tipo arquivo, né? Vou criar então aqui uma capa. Dentro da pasta outros, estou adicionando uma capa. Vou chamar ela de capa da pasta outros. Ela vem com layout vazio e eu salvo. Olha a nossa migalha de pão. Dentro de centrais de conteúdo eu tenho a pasta outros. Dentro da pasta outros eu tenho a capa da pasta outros. E essa capa está vazia, não tem nada no layout dela. Logo após criar uma capa, você vai lá, preencher o título, salvou, clica em layout para a gente montar o que essa capa vai ter, né? Ela está com a linha vazia, posso colocar aí 2, 3, 4 linhas. Na primeira linha aqui eu vou colocar um cabeçalho para essa capa. Na segunda linha aqui vou dividi-la em 3 colunas. 4 colunas, né, para ficar bem divididinho. E aqui vou colocar uma outra linha, onde eu vou colocar uns números, por exemplo. Ok. Nesses 4 espaços aqui, em cada um deles, vou arrastar e soltar um item do tipo notícia. Okay. A notícia, eu vou configurar ela com a classe foto sobreposta pequena e a imagem tamanho original para ela manter a qualidade, ok? Salvar. Faço isso para os demais itens. Mais uma vez, clico na engrenagem, foto sobreposta pequena, tamanho original, salvo, ok. Bom, terminei aqui a configuração do meu layout. Os números, eu acho que eu vou colocar aqui o fundo, só isso que eu tenho que colocar, linha destacada escura, né, para que os números sejam apresentados de forma adequada. Salvar. E agora clico em compor. Okay. Bom, aqui estou criando um conteúdo, né, a capa para minha pasta outros. Primeiro eu vou dar um título, né? Como é uma capa para a pasta outros, o título dela vai ser outros, que é o nome da minha pasta. Editei o cabeçalho, salvei. Ué, mas salvei não está aparecendo nada. Sim, porque isso daqui é HTML. Ou você recarrega aqui, ou você clica em compor novamente, né? Porque a gente está nesse ambiente. Ou compor ou recarregar, e ele vai exibir o campo aqui preenchido. Ótimo. Cabeçalho outros. No campo notícia, eu cliquei em foto sobreposta pequena para que ali atrás, né, da notícia eu possa ilustrar com alguma imagem. Então cliquei em editar, escolho uma imagem e vou escolher aquelas 4 imagens que eu baixei antes, né? Aqui o casal, salvei. Por enquanto eu não vou preencher nada, tá? Só para vocês verificarem como que ficam as imagens. E vamos fazer isso com as outras notícias, são 4. Ou seja, eu já fiz para as 3 anteriores e vou fazer aqui para essa. Clico em editar, escolho um arquivo com a imagem e salvo.
Agora eu coloquei imagem nos 4 itens de notícia. Porém, se a gente observar, logo após eu salvar aqui, as notícias não aparecem com essas imagens. Por quê? Como eu disse, é um HTML, né? Essa página aqui não está carregada. Terminar aqui de processar essa imagem, e aí ou eu recarrego a página, ou eu clico novamente na guia compor. Qualquer um desses 2 caminhos, o efeito vai ser o mesmo. Então veja, né, abri aqui e as notícias estão sem as imagens. Vou clicar em compor novamente e aí ele vai recarregar e exibir as imagens que eu selecionei para esses espaços. Ok? Chegamos aqui, né, e recarregamos para a gente visualizar como que os itens notícias de uma capa podem exibir uma imagem no fundo. Okay? Aqui embaixo a guia números, que a gente vai preencher com números em seguida, mas agora eu vou transformar essas notícias em botões clicáveis. O que eu estou tentando fazer aqui? Vou abrir uma nova aba aqui para vocês visualizarem o site da Receita Federal, só um momento que está carregando. Ok. Aqui embaixo a gente possui, né, esses 4 botões e logo abaixo aqui dos números possuo esses 6 botões, né? Isso daqui são itens do tipo notícia, onde no fundo eu preenchi com a imagem e você observa que o que está aqui e é clicável é um texto, né? Então, se eu quiser, eu estou aqui no topo do site e vou dar aí um Ctrl F para pesquisar leilão. Ele vai identificar tanto o botão leilão aqui, quanto o leilão ali embaixo. Onde tiver item do tipo texto, ele consegue recuperar. Por isso é interessante a gente adotar itens do tipo notícia, com foto sobreposta, porque ele captura o texto quando eu estiver buscando por uma palavra na tela. E outra coisa, mais importante também, deixa eu voltar aqui, eu quero reduzir o tamanho da tela. Essa tela, ela é responsiva. O que isso quer dizer? Se eu estiver abrindo ela do celular, por exemplo, que a tela fica mais ou menos desse tamanho, olha como que os botões são apresentados, né? As figuras, elas se expandem por tamanho da tela. Então, quando eu estava com a minha tela grande, as figuras estavam aqui estreitinhas, mas eu abri isso na tela do meu celular, né? E as figuras, elas ficaram... Abri na tela do meu celular e as figuras ocuparam aí o tamanho todo da tela. Por isso que eu gosto desse item aí numa capa, né? Eu pesquiso por texto e ainda tenho essa funcionalidade aí da expansão das imagens. Beleza? Vamos voltar para a capa onde a gente estava aqui agora. Para eu fazer isso daqui virar botão clicável, eu preciso colocar um texto, né? Então vamos editar aqui cada uma dessas notícias. Vou editar a notícia, para fazer ela virar um botão, eu tenho que preencher o campo título, né? Então, por exemplo, se o primeiro botão levasse a gente para a área de Portal da Aduana, por exemplo, Portal da Aduana e Comércio Exterior. O que eu tenho que preencher aqui no campo URL? O endereço do Portal da Aduana. Vou entrar aqui na home do site da Receita para capturar esse endereço. Botão direito, copiar o endereço do link, volto aqui, coloco aqui essa URL, ok? Salvar. Segundo botão, levar para um site externo, né? Vou levar para o Google. URL, http://www.google.com. Editar. Aqui eu vou colocar um atalho para a parte institucional do site. Capturar aqui. Naveguei. Acesso à informação institucional. Botão direito. Copiar endereço do link. Salvar. E aqui agora,
um link para publicações, por exemplo, do site. Publicações. URL para esse caminho de publicações. Vamos vir aqui, centrais de conteúdo, publicações. Botão direito, copiar. Opa. Copiei, foi a palavra publicações. Quero copiar o endereço do link. Agora sim. Comando V. Salvar. Ok. Ok. Ué, mas Thiago, não está aparecendo aqui ainda assim, é porque a gente tem que recarregar a página ou por aqui ou clicando no botão compor. Vou clicar em compor e agora ele vai recarregar e exibir aqui o texto que eu escrevi, né? Cada um apontando para algum lugar. Recarregando, ó. Beleza. Vamos ver como o nosso usuário final está visualizando isso? Basta a gente clicar na guia visão. A guia visão carrega a visão do usuário. As guias compor e layout, elas só existem no item do tipo capa. O layout para eu montar a estrutura do que eu vou preencher e o compor para efetivamente eu preencher esses campos. Então tá, capa da pasta outros, título dela lá num item do tipo cabeçalho, chamei de outros. E aqui os nossos links. Vou abrir em novas abas, tá? Ó, clicando aqui, está abrindo aqui em outra aba. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. Então é para abrir o portal da Aduana e Comércio Exterior, abrir a página do Google, a parte institucional do site e a central de conteúdo publicações. Portal da Aduana e Comércio Exterior, perfeito. Página inicial do Google, ok. A parte institucional do site e aqui a nossa central de conteúdos publicações. Muito embora a gente possa auxiliar os nossos usuários a navegar utilizando os botões, a melhor forma de navegar no site sempre é pelo menu hambúrguer, né? Então estamos aqui, acesso à informação, centrais de conteúdo. Por que a nossa pasta outros ela não está sendo exibida? É porque a gente ainda não publicou a pasta, né? Na aula passada, depois que acabou a aula, eu coloquei a pasta em privado. Então lembra que a gente só consegue navegar quando os itens estiverem publicados. Vou fechar aqui, tá. Estou na capa outros. Por eu estar na capa outros, não aparece a aba conteúdo aqui. A aba conteúdo só aparece em itens do tipo pasta. Vou voltar para a minha pasta outros, aqui pela migalha de pão. E ao clicar nela, eu não estou vendo a capa. Estou vendo a pasta, na visão padrão da pasta. E, aliás, nem a visão padrão da pasta. Na guia exibição, a gente tinha colocado o template de cards. Só que agora eu quero que, ao clicar na minha pasta outros, seja exibida a capa da pasta outros. Como eu faço isso? Venho aqui na guia exibição e altero para, em vez de template de cards, selecionar um item como visão padrão. E que item que eu vou selecionar? A capa. Capa da pasta outros. Salvar. Agora está carregando. Nossa, mas eu lembro que ali dentro da pasta outros tinha outras subpastas, né? Como que eu faço para mostrar essas subpastas aqui? Posso fazer isso? Claro que posso. Vamos lá no layout. E aí, da mesma forma que a gente arrastou para montar um cabeçalho aqui, esses botões, eu vou colocar uma nova linha e aqui colocar o item cards e salvar. Aliás, antes de salvar, depois eu vou mostrar para vocês, né, que a gente pode configurar quantos itens que a gente quer que seja exibido aqui. É porque eu não lembro quantas subpastas tem e dependendo de quantas sejam, eu seleciono quantos cards eu quero que apareça aqui. Ok, salvei, agora clico na guia compor para eu arrastar e soltar as pastas aqui dentro desse card. Okay. Adicionar conteúdo. Vou navegar na árvore de conteúdo, até a central de conteúdo, outros, e aqui os itens, planilha. Não permitiu arrastar e soltar. Por quê? Porque a pasta está privada, a gente tem que publicar. Botão direito aqui, abrir uma nova guia. Não permite que eu navegue por aqui, tudo bem, vamos por aqui. Botão direito, abrir uma nova guia, carregando, aba conteúdo. Vou publicar a pasta outros e todos os itens contidos na pasta outros. Marco a pasta, alterar estado. Eu quero publicar a pasta outros e todos os itens que estão contidos nela. Então, o que é importante? Marcar
a opção incluir os itens contidos nessa pasta. Então, vai marcar tudo que tiver dentro de outros. Todas as suas pastas, subpastas e os itens lá dentro vão ser publicados na hora que eu clicar salvar. Alterei aqui para publicar, cliquei em salvar, está publicando todo mundo. Pasta outros agora foi publicada, vamos voltar aqui para a gente visualizar. Lembra que aqui estava tudo em vermelho? Vou voltar aqui para centrais de conteúdo de novo, clico na pasta outros e agora está tudo em azul. Estando em azul quer dizer que está publicado e agora eu posso arrastar essas pastinhas para cá. Planilha, textos, relatórios, imagens, notícias, detalhe para o site do ME e agenda, ok? Arrastei esses itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itens não é uma coisa muito bonita para apresentar em cards, não. Vamos ver como que isso ficou? Clico na guia visão. Olha só, está apresentando em botões grandes, né, todos esses itens. Ah, não gostei não, esse botão aqui está muito grande, queria que fosse algo menor. É possível? No compor, eu edito as opções do cards. Porque a maioria das opções dos tiles é lá na engrenagem. Aqui no caso do cards, é aqui na edição mesmo. A gente coloca tamanho pequeno. Eu coloco ser exibido quantos cards por linha, né? Não sei, 5 cards por linha. Vai ficar 5 na primeira linha, 2 na segunda. E alinhamento dos cards, à esquerda ou centralizado? Melhor centralizado. Salvar. Agora clico na guia visão para ver como que o usuário vai ver. 7 itens. Nossa, não gostei disso daqui alinhado centralizado. Preferia que esses 2 itens ficassem abaixo desses 2 primeiros. É possível? Sim. Voltamos lá na guia compor e edito a permissão desses cards. Em vez de centralizado, posição, né? Em vez de centralizado, alinho à esquerda. Clico na guia visão e ele recarrega a capa de outros, que está como visão padrão da pasta outros. Veja que eu estou na pasta outros, mas estou exibindo aqui no miolo a capa. Como que eu fiz isso? Foi na guia exibição. Ó, a exibição da pasta não é visão padrão, não é template de cards. É um item, capa da pasta outros. Estou na guia visão, mas estou visualizando a capa outros. E agora com os botões todos alinhados à esquerda. Ok. Ah, não gostei que isso daqui estivesse próximo desses botões. É possível colocar embaixo de números? Tem que refazer do início? Não. Lá na guia layout, eu pego esses números e arrasto para o meio. Olha aqui. Passei para cima do cards, vou salvar. Até clicar aqui agora na guia compor para eu preencher com alguns números e não ficar só uma linha azul ali no meio, né? Vai ter algum valor para eu apresentar. Momento, por favor. Estamos aqui em números e editar. Então vamos editar números. Título da área pode ser o que a gente quer apresentar. Número de atendimentos, por exemplo. Então é um primeiro índice, né? O órgão de vocês realizou 2.730 atendimentos em São Miguel do Araguaia, 537 atendimentos em Uberlândia, 27 atendimentos em Parauapebas e 512 atendimentos em Anápolis. Salvar. Salvei, o número não aparece, porque eu preciso recarregar em compor, mas já vou clicar na guia visão para a gente ver a visão do usuário, ok? Deixa ele carregar aqui a página para a gente visualizar como isso é apresentado. Então está aí, número de atendimentos, e aí com essa separação, né, entre os botões do topo, que é uma imagem, e esses botões de cards aqui, que são as subpastas da pasta outros, né, ou o atalho, é apresentado dessa forma. Ah, e se eu quisesse que fossem só 4 botões em vez de 5 por linha, isso é possível? Sim. A gente vai na guia compor, e lá no espaço dos cards, a gente edita alterando
a quantidade de botões por linha, em vez de 5, 4. Ok? Salvar. Será que agora a apresentação ficou melhor? Vai depender do gosto de quem está criando essa capa. Visualizando. Está aí, 4 botões por linha. Ok? Voltando aqui na guia Layout rapidamente, para a gente falar sobre as outras opções que a gente tem para capa. Navegando aqui nas opções de cabeçalho, nós podemos verificar o que nós temos. Agenda, a gente construiu para inserção de agenda, na nossa aula anterior. Banner é um item de um tipo que você coloca uma imagem e essa imagem é clicável para ir para outro lugar. Eu prefiro usar o item notícia, colocando o texto clicável, do que o banner colocando uma imagem clicável. Por quê? Se tiver algum texto no banner, esse texto ele não é recuperado pelo Ctrl F. Então, aquelas ferramentas, né, para pessoas que têm deficiência visual, precisam estar lendo o que está sendo apresentado, é melhor item do tipo notícia. Carrossel é aquele banner rotativo, né, um carrossel de imagens, um carrossel de notícias. O item coleção a gente vai trabalhar numa aula em separado. Lista, né, lista de coleção também, vamos ver em outra aula. Texto rico é HTML puro, né? Você tem um texto alinhado à esquerda, centralizado, texto em colunas, tudo aquilo que você faz com HTML você pode apresentar no texto rico. O item de cabeçalho foi esse que a gente utilizou para colocar a palavra outros no topo. Vídeo, para mostrar um vídeo no corpo da capa. Canais, são para exibir os canais de atendimento, vocês nunca vão usar esse item aqui, quem usa são só a home do site, então são os administradores do site que montam a home e colocam os canais. E esses outros itens também são mais administrativos, busca, serviços, por isso esses daqui não se preocupem, vocês gestores de conteúdo das áreas de negócio não vão precisar utilizar. O Cards a gente viu agora, né, muito usado para a gente mostrar subpasta, muito bom. Números para apresentar números em geral da sua unidade administrativa. E o item notícia, que pode ser utilizado para clicar e apontar para uma notícia ou usado como botão que dá esse visual incrível para a gente, de responsividade, a imagem é reduzida e ela acompanha o tamanho do navegador. Gosto muito disso, ok? Corpo de texto e embed também não são necessários para vocês aprenderem aqui nessa aula. Com isso, a gente está encerrando agora essa aula de capa. Foi uma passada geral sobre as funcionalidades que a capa utiliza, mas eu gostaria de destacar aqui o item do tipo notícia para a capa é o que a gente deve utilizar com maior frequência, porque ele é um item incrível com que não se torna necessário a gente precisar editar a imagem para poder preencher todo aquele espaço. Qualquer imagem que você coloque, ele reposiciona aquela imagem no tamanho do navegador que você estiver visualizando, com aquele pequeno detalhezinho lá da engrenagem. Ao usar um item do tipo notícia, quando você clicar na engrenagem, você tem que selecionar a opção classe CSS, foto sobreposta pequena, e no tamanho da foto coloca original size, que ele sempre vai carregar a foto com uma resolução boa, ok? O tile de números, ele é pouco utilizado, principalmente se você quiser destacar algum número da sua unidade. E o tile de cards é muito bacana para a gente poder navegar na estrutura de de pastas. Lembrando sempre que a gente só pode utilizar uma pasta como card se essa pasta estiver publicada. Então, se a pasta estiver privada, você não vai conseguir arrastar ela para soltar no card. E se a pasta depois for privada, automaticamente ela desaparece aí desse card. Então, estava com a minha pasta ali no card, agora não está mais aparecendo. O que aconteceu? Né? A pasta ainda existe? Se ela existe, provavelmente ela foi colocada privada, por isso ela não está aparecendo mais ali. Ok? Se tiver mais alguma dúvida assim, com a utilização de capas, né, construção de capa, algum item de conteúdo que nós não abordamos aqui, mas que seja essencial para o funcionamento aí da sua unidade administrativa, você pode mandar a dúvida para a gente no endereço internet@economia.gov.br e a nossa equipe está pronta aí para ajudar vocês, ok?